Hoje eu vou falar com vocês sobre coisas que o dinheiro não pode comprar. E a primeira delas, a humildade. O dinheiro não compra a humildade. Na verdade, a humildade é algo que precisa ser desenvolvido. É muito difícil ser genuinamente humilde para reconhecer os próprios erros. Em Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Às vezes nós podemos estar passando por alguma dificuldade na nossa vida, pode ser a permissão de Deus. Por que Deus permite certas coisas acontecerem na nossa vida? Muitas vezes estamos negligenciando situações que Deus quer nos ensinar. O erro que a gente está cometendo seja alguma atitude ilícita, talvez, que a gente não parou para pensar. Quer ver um exemplo? Aquela alteração de informação na nota fiscal, deixar de informar alguma coisa. Sabe situações assim que são do dia a dia, que já ficou tão comum que às vezes a gente faz sem perceber? Não vou ficar aqui citando coisas. Eu sei que cada um que está ouvindo aqui esse vídeo vai saber exatamente o que é que está sendo negligenciado, o que está sendo feito errado. São coisas erros comuns, erros que foram normalizados pela sociedade, mas que para Deus muitas vezes não é normal, não é comum, não é certo. Então não tem essa tipo assim, uma coisa era errada antes, mas aí a sociedade achou que não tem problema. E aí para Deus também, então Deus também foi lá e mudou a mente dele e falou, não, então deixar isso para lá, não tem problema. Só que as coisas não funcionam dessa forma, né? Então precisa reconhecer o que está sendo feito errado, por que Deus está batendo, por que Ele está permitindo o couro, sabe? Está permitindo a dor continuar. Algo que precisa ser consertado. E Deus ama tanto você, Ele ama tanto, que o Pai que ama corrige. Ele está te corrigindo porque Ele quer que você veja onde você está errando, Ele quer que você tenha a humildade de reconhecer o seu erro e mudar. Porque quando você deixa a sua, você precisa, né? O que o versículo de Provérbios fala? Deixa a sua transgressão, né? Você reconhece sua transgressão, deixa ela e age diferente. E não você deixar, ver a transgressão, achar que não tem nada demais e continuar fazendo essa transgressão aí, que você sabe o que é. Eu não sei, né? Você sabe. Eu penso que essa pode ser um cuidado, sabe? Uma surra que Deus está dando para corrigir, porque o Pai que ama corrige. E apanhar dói. Nossa, apanhar dói. Pergunta para a criança que levou um couro da mãe. Apanhar dói. Mas é para voltar para o caminho, sabe? É para corrigir, para não ir para aquele caminho errado de novo, para que a criança tenha uma vida melhor, né? Quer ver um exemplo assim simples? Um exemplo que até está na Bíblia sobre a construção da casa na areia. Então, imagina que a pessoa vai construir a casa dela na fundação ali de areia. Quando vinha a água, quando vinha o mar, né, as ondas e tal, aquela casa vai desabar. Ela precisa ser construída na rocha, para que haja uma base sólida, para que haja firmeza. Então, quando você está construindo a sua vida em cima de algumas mentiras, algumas coisas que são ilícitas, né? Qualquer área para sua vida, tá? Eu não tô falando só financeiro, é para qualquer situação, relacionamento, qualquer coisa, qualquer área da sua vida que haja algo ilícito, aquela área não vai prosperar, porque Deus, Ele não vai te abençoar no meio da mentira. Deus não vai te abençoar no meio de algo errado. Sejamos humildes para reconhecer onde nós estamos agindo errado, para que tenhamos a bênção de Deus, a mão dele, abençoadora, para mudar a nossa história, para que a gente possa ter resultados diferentes naquela área da vida que é onde a gente está tendo a dor, aquela área da vida que precisa ser tratada. E cada um sabe de si, cada um sabe qual que é a área, se é no relacionamento, se é na vida espiritual, se é na vida profissional, se é no bolso. Outra coisa que o dinheiro não compra é o seu nome, o legado que você vai deixar, o seu nome, sabe? O dinheiro, ele não compra isso. Porque o que a gente ouve falar de pessoas... se o dinheiro comprasse o nome, o bom nome, não existiria político mal falado, não é verdade? A forma como você age, né? Isso muitas vezes antecede o seu nome, sabe? O que vão falar quando citam o seu nome, né? Fulano? Nossa, fulano tem uma língua terrível. Fulano é fofoqueiro. O ciclano? Nossa...
o ciclano, olha, aquela pessoa é uma bênção, viu? Nossa, aquele rapaz é uma bênção. É uma pessoa que é confiável, você pode contar com ele se precisar. Uma pessoa humilde, nossa, é uma pessoa diferenciada e tal. Então, assim, o nosso nome o dinheiro não compra. Como você tem vivido, né? O que as pessoas falam? O que as pessoas vão falar de você? O que os seus filhos vão lembrar de você? Vão falar assim, nossa, minha mãe é fofoqueira. Ai, não pode falar nada pra minha mãe. Minha mãe é fofoqueira, é boca aberta. Conta tudo pra todo mundo. Ai, nossa, minha mãe reclama demais. Ai, mas eu falo mal dos outros. O que os nossos filhos vão falar? É algo importante para a gente ter na nossa mente, para não esquecer. Não importa quanto dinheiro você tenha ou quanto você não tem. Isso independe. O dinheiro não paga isso. Eu já citei em outra ocasião aquela frase tão conhecida de que você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Se você anda com pessoas erradas, pessoas que não te ajudam naquele primeiro item, né, de reconhecer os seus erros, de ter a coragem, a audácia, porque a gente tem que ser audacioso, destemido, de reconhecer as coisas que a gente está fazendo errado e mais destemido ainda, de deixar o erro para trás e mudar a postura. Porque é até pesado quando a gente pensa assim, o que a Bíblia fala, né? Não prosperará. Ele não vai prosperar. Tipo assim, Deus não vai deixar a pessoa prosperar enquanto ela estiver agindo errado, entendeu? Ela pode até ter muito dinheiro e tudo, só que assim, isso não vai trazer a paz, não vai trazer a tranquilidade, dormir sossegado, sempre vai ter um incômodo, né? Não vai ter a tranquilidade. Então não é só a questão de quanto dinheiro você tem, não é questão disso, é muito mais do que isso, né? E aí, quando você se preocupa com o seu nome, quando você se preocupa com qual legado você vai deixar, com quem você anda, o que você ensina com o seu comportamento, porque a gente ensina as pessoas não só o que a gente fala, é muito mais o que a gente faz, né? E outra coisa também, a gente ensina também como não fazer. Tem pessoas que passam por nossas vidas que vêm para nos ensinar como não fazer, mas é muito mais interessante ser a pessoa que ensina o que fazer. Então, assim, quem você está sendo? O que as pessoas vão lembrar quando falarem do seu nome? Que vale lembrar que nós precisamos ter uma vida, a gente tem que ter uma vida que reflita até quem é o próprio Cristo, né? E esse é o nosso padrão. O nosso padrão tem que ser Cristo, ele é o mais alto dos padrões, para que a gente possa ter como modelo de como a gente tem que viver, e a gente deixar um nome que não envergonhe também o nome de Cristo, sabe? Isso é muito importante, porque a gente não foi feito aleatoriamente, né? Na Bíblia fala que Deus ele me conheceu muito mesmo antes de eu nascer, né? E de uma forma assombrosamente maravilhosa, eu fui formada no ventre da minha mãe. Então, se eu fui formada dessa forma tão maravilhosa, e você também foi, a nossa vida não pode ser irrelevante. A nossa vida não pode ser irrelevante, muito menos para mostrar para as pessoas o que não fazer. A nossa vida tem que ser marcada por acertos, tem que ser marcada com aprendizados. A gente vai errar muitas vezes, mas a gente tem que reconhecer os erros, consertar os erros e viver uma vida diferenciada para que seja marcada, para que a gente tenha um nome, né, para que lembrem da gente. Eu trago à memória minha avó. Minha avó já faleceu, a mãe da minha mãe. Ela faleceu já há muitos anos. Ela já faleceu há uns 20 anos, mais ou menos. Mas a família inteira fala dela, lembra dela, porque a minha avó foi a pessoa foi a mãe que ensinou os seus filhos sobre os caminhos do Senhor, sabe? Sobre os caminhos de Cristo, né? Os meus avós, meu avô e minha avó. Mas estou falando aqui da mãe, né, no caso. E a minha mãe foi que ensinou a mim. As minhas tias, os meus tios, né, minhas tias ensinaram os filhos. E tanto eu como os meus primos da minha idade, né, da minha geração, ensinam os seus filhos, sabe, sobre Cristo. Então, assim, que legado incrível que minha avó deixou. E eu quero deixar uma marca assim. Eu quero que as minhas próximas gerações se lembrem de mim. Eu quero que as pessoas que me conhecem se lembrem de mim também, como uma pessoa que tentou refletir a imagem de Cristo. E eu sei que muitas vezes eu vou estar muito longe disso, mas esse tem que ser o meu padrão e é onde eu tenho que buscar. E eu desejo que Deus abençoe sua vida. Lembre-se dessas 2 dicas. São dois ensinos extremamente importantes que o dinheiro não vai comprar. Um beijo, uma ótima semana.
E se você ficou até aqui, se inscreva nesse canal, não esqueça de se inscrever e já deixa um like, porque aí fortalece a nossa amizade, faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Quando vocês dão um like e vejam o vídeo até o final, né? Quando vocês não me abandonam aqui pelo caminho, o YouTube entende que mais pessoas estão gostando e ele vai encaminhar para mais pessoas. Então, me dá essa força, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.